E aí, galerinha, Mago das Sombras na área. Passando aqui hoje, agora, para nós conversar um pouquinho sobre sonhar que está tendo relação sexual com o espírito ou manter uma relação sexual com o espírito. Mito ou verdade? O WhatsApp do Mago é mais 55 Chama aí, compartilha, curte e assista com atenção esse vídeo. A magia em si, o ocultismo, ele é muito grande. O ocultismo ele não é apenas um ir ali, acender uma vela e realizar. Que nem tô aqui, eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, tô com uma vela acesa. Não sei se vocês vão enxergar. Tá, não é o... Tô com duas até na verdade aqui, ó. Não é o realizar um ritual apenas com uma vela acesa. O ocultismo, no geral, ele transporta e transparece vários graus. Quando eu falo transporte é porque ele ultrapassa com uma falange de coisas. Dentro do espírito, ou dentro do ocultismo, existe uma classe imensa de espíritos, ao qual eles são subclassificados, ou melhor, são classificados, subclassificados e assim vai indo. Existe os quiumbas, que com o passar do tempo eles vão se transformar em íncubos e súcubos. Assim como existem os íncubos e súcubos que são íncubos e súcubos apenas, eles não foram quiumbas. Alguém já deve ter ouvido falar: eu tava dormindo e senti passarem a mão no meu corpo. Eu tava dormindo e parece que eu mantive uma relação sexual com alguém e não tinha ninguém. Eu sentia penetração, eu sentia carícias e não tinha ninguém. Gente, isso não é a loucura das pessoas. Existem esses espíritos que fazem isso. Até se você procurar na internet, vocês vão ver que existem algumas câmeras guardadas nos quartos de algumas pessoas que eles põem porque acontece repentino. Isso são espíritos... me foge a palavra cada vez que eu falar isso. São espíritos, vamos dizer, possessores, perseguidores, ao qual vem te acompanhando. E eles eram quiumbas e vieram se tornar o íncube e súcubo. Alguns podem ser íncubos e súcubos direto, e eles vieram de outra linhagem, e eles vieram de outras vidas, ou de outra atmosfera espiritual, e se grudou em ti. Normalmente eles têm um elo com vocês. Ou foi alguém que era muito aproximado a vocês, ou gostava de vocês, ou eram pessoas que em outras vidas tiveram um laço e depois que desencarnou nessa terra, o espírito achou e encontrou vocês. E ele mantém. Vocês vão dar risada de mim e falar: o mago tá louco? O mago tá louco então, gente? Porque a sensação que a pessoa ela sente é uma sensação como se ela estivesse mantendo um ato sexual mesmo com alguém. E isso traz deixar a pessoa louca. Muitas vezes com dúvida: será que eu tô me delirando? O que tá acontecendo comigo? Porque algumas pessoas se acordam com orgasmo, outras pessoas se acordam com ponto X, outras pessoas se acordam com dores, porque para as pessoas o ato aconteceu e na verdade, teoricamente, o ato se realiza. Mas eu durmo de roupa. Aí, quando tu dorme de roupa, normalmente tu sente só a carícia. O ato acontece às vezes quando tu tá dormindo sem roupa, ou tá sem as partes íntimas, e o ato só de camisola, ou enfim, os homens sem cueca, enfim, acontece. Eu tenho duas situações, uma até me passou agora há pouco, que aconteceu isso, que é por isso do vídeo, que ela pediu, e a outra é o rapaz. Em meio de consulta, ele fez a pergunta pra mim: Mago, vê pra mim, por favor. Toda noite que ele dorme, ele sente alguém fazer sexo oral nele. E o problema não é só o sentir. O problema é que ele atinge o auge do libido sexual dele. Sozinho. Ele se acorda já no libido sexual sozinho. E nós vamos consultar o oráculo. O oráculo mostra mesmo a magia, que eu falo que é magia, mas mostra o espírito, o íncube na volta. Existem soluções? Existe.
Primeira solução, fazer uma mesa para esse espírito. Quando eu falo fazer uma mesa, é fazer um agrado para ele se afastar. Segunda solução, bloquear ele de contato com vocês. Mas, mago, e se eu não fizer? Pode ter pausas, mas vai voltar a acontecer. O problema é que esse espírito, ele tem o domínio, ele tem a tendência de querer ter o domínio do teu corpo. Então, quando você faz magia, faz rituais para ter outra pessoa e ele tá na volta, e ele continuar na volta, isso pode acontecer de lá na frente ele fazer a separação. Hoje tu traz e amanhã lá na frente ele tira. Porque a tendência é esse espírito, seja ele ou seja ela, sufocar teu corpo, sufocar tua alma, sufocar a ponto de querer ter o domínio do teu corpo total, por achar que ele pode ser dono seu. Então, eu aconselhava fazer. Mago, mas em que período? Tem que ser no período que eu sinto isso? Não precisa ter esse período. Não precisa. É fazer o quanto antes. Porque só assim tu consegue deslindar isso e lá na frente não ocasiona de ter um problema de tu não poder ter uma felicidade amorosa. Porque grande maioria das vezes esse espírito não se manifesta dessa forma. Muitas vezes você sonha com espíritos que não existem, pessoas que talvez você não conheçam, e eles já estão na volta. Só não tiveram a força suficiente para poder fazer isso. Assim como muitas vezes você vê os espíritos nos cantos, até antes de eu sentar aqui hoje, que eu tive que fazer uma energização no ambiente, porque eu subi e vi o espírito aqui em cima, tive que fazer energização do ambiente para poder trabalhar. E nesse espaço de tempo, nesse ambiente, vocês não tem que afastar, porque senão ele pode vir a começar a interferir na vida de vocês. Ele é um espírito como qualquer um outro negativo. A diferença é que ele atrapalha, mas atrapalha sufocando porque ele quer ter um domínio do teu corpo como se ele fosse teu dono. Não como os outros que acabam atrapalhando porque eles vieram para fazer a maldade. Mas existe, gente. Existe. Por isso que eu falo. Relação sexual com o espírito é mito ou é verdade? É verdade. Isso acontece, tá? Isso existe. E quando eu falo em espírito, gente, eu não tô falando de espírito encarnado. A entidade pegou o Marcos, aqui o mago, e tá realizando. Não, eu tô falando de espírito, sem tocar em corpo. Como se fosse o mago e um outro espírito na frente e ela querer ter uma relação comigo. É isso que acontece. Então, pode acontecer. São raros os casos. E quando eu falo raro os casos, a cada 100 pessoas que tem, 50, 40 acontece. Então não é uma coisa que é 80%, é 50, 40. Não é que seja raro, até uma porcentagem grande. Mas muitos já nem comentam com receio do que pode vir os outros a vir a falar. Por vergonha, talvez, ou enfim. Tá? Mas eu quero deixar um forte abraço a vocês. Espero que esse vídeo tenha sido muito bem explicativo a vocês e até nosso próximo encontro.